Boa tarde, Rui Prata, obrigado por esta conversa. Hoje vamos falar com o Rui Prata, organizador de festivais de fotografia, e vamos começar pelo percurso. Portanto, gostava que nos dissesses como é que a fotografia começou na tua vida. Bom, a fotografia começa na minha vida de uma forma completamente amadora, não é? A paixão, digamos, da imagem, da parte alquímica da imagem. Eu teria os meus 14 anos, quando comprei um ampliador e fazia fotografia com uma máquina que o meu avô me tinha oferecido, e entretanto comecei a revelar os filmes. Depois tive a necessidade de comprar um ampliador e fui aprendendo, digamos, de forma autodidata, sem ter quaisquer referências estéticas ou qualquer referência relativamente à história da fotografia. Isso... Aprendeste a revelar nos livros ou com alguém? Não, nos livros, portanto, e aqui eu estudava aqui no Liceu Passos Manuel, e ali na Rua Garré havia uma loja que ainda há hoje, da Instanta, e portanto comprei um tanque com a minha mesada, um tanque de revelar filmes. Comecei, digamos, a revelar os filmes, mas tinha que os levar depois a uma casa comercial para fazerem expositivos. E então meteu-se na cabeça comprar um ampliador, um Meopta na altura, e comprei o ampliador e, portanto, no meu quarto ia, digamos, fechava as janelas e tal, e colocava os banhos e pronto, eram fotografias dos amigos, enfim, na praia, coisas completamente... Portanto, isto eu tinha 14 anos, portanto, em 69, não é? Portanto, em 69. Depois... Qual era o ambiente da fotografia em Lisboa, em 1969? Havia coisas, digamos, dominavam os concursos fotográficos, mas eu, digamos, honestamente, não tinha ainda, só um pouco mais tarde é que vim a tomar conhecimento dessa fotografia. Havia aqui um fulano que era o Paixão, que fazia, revelava e imprimia para alguns fotógrafos, mas, portanto, esse conhecimento veio só um pouco mais tarde. Mas, digamos, toda a parafernália de coisas que eram necessárias, portanto, fechar as janelas, colocar as tinas, etc., pois acabou por me saturar, e acabei por vender tudo, e com esse dinheiro até comprei livros de política, não é? Dos mestres da política marxista, clandestinamente. Depois estive no teatro, e mais tarde... Onde é que compravas esses livros? Na altura não se vendia? Havia uma livraria em Almada que era a Alma Danada, que era um café onde se realizavam tertúlias, e que, digamos, que eu tomei conhecimento a partir de um grupo de teatro que eu estava inserido, com um pessoal mais velho que eu, portanto eu teria 17 anos na altura, que era ensaiado pelo Rogério de Carvalho, na incrível Almadense, e portanto tive conhecimento. Portanto, eles vendiam debaixo do balcão, que eram publicados por uma editora de Coimbra, que era a Almedina. Portanto, o Marx, o Lenin, a Rosa Luxemburgo, tudo isso. Portanto, também comecei aí, digamos, a desenvolver a minha vertente e intervenção política. Porque, entretanto, aos 14 anos eu tinha sido preso por andar a colar cartazes da CCTE quando houve as eleições em 69, não é? Mas depois, digamos, deixei a fotografia, e mais tarde, já em 74, quando eu vou para o Porto acabar o meu curso de História, havia, portanto, também um clube de fotografia, e voltei a aproximar-me da fotografia. Isso na universidade? Na universidade. E, entretanto, como começo a viver em Braga havia uma associação daqueles fotoclubes de fotografia, que era a AFCA, Associação de Fotografia e Cinema Amador de Braga, onde eu, digamos, me aproximei e comecei, digamos, também a ser participante ativo nos concursos de fotografia, que era, digamos, a modalidade mais
mais evidente naquela época. Quem eram os fotógrafos que pertenciam nessa altura? Opa, havia o Firmino, havia depois os concursos que essa própria associação organizava, que havia aquela malta que era tradicional aqui um Aníbal Sequeira, que era um dos fotoclubistas, digamos, permanentes nesses concursos, entre outros, que agora já não me recordo os nomes. Acho que o Gageiro também participava em alguns concursos. Entretanto, essa associação, digamos que era uma associação já que vinha dos anos anteriores aos anos 70 de Braga, portanto com uma perspectiva amadora da fotografia, e quando essa perspectiva dos concursos era, digamos, evidenciava mais uma linguagem técnica do que propriamente uma linguagem estética. A mudança, digamos, dá-se em 1983, quando eu, por casualidade, visito Arles e tenho consciência os encontros de Arles, exatamente, os rencontros de Arles, onde eu tomo consciência de um outro mundo da fotografia, de uma linguagem fotográfica chamada fotografia de autor, não é? Em que se desenvolvem projetos, digamos, narrativas mais consistentes e não imagens singulares, muito ainda associadas ao humanismo fotográfico, do menino com o ranho no nariz, a senhora de negro a pedir esmola, etc, etc. E quando volto para Braga, a associação, digamos, a velha geração estava de saída, e eu, mais alguns amigos, nomeadamente o Carlos Fontes, o Manuel Santos, o Henrique Botelho, enfim, decidimos tomar conta, entre aspas, de renovar essa associação. E então criámos em 84 uma galeria de fotografia. Na época também havia muitas exposições num formato padronizado dos caixilhos 40-50, 50-60, exposições que itineravam a partir do British Council, do Instituto Francês, do Instituto Italiano, e chegámos a expor o Bresson, o Kertész, o Lartigue, enfim, outros fotógrafos, o Bill Brandt, lembro que veio do British Council, e portanto criámos esse espaço. E esse espaço era lá na Rua do Cabide? Não? Era na Rua do Cabide, exatamente. Onde era a sede da associação. E fazíamos algumas palestras, fazíamos alguns cursos de fotografia, portanto começámos a dinamizar a associação num sentido distinto daquilo que acabámos com os concursos de fotografia, e começámos, portanto, a dar uma nova... Isso começou em que ano? 84? Isso começou em 84. Em 84 também foi um período em que surgem as rádio-piratas, e também chegámos a ter um programa de rádio, onde fazíamos descrições, digamos, via oral da obra de alguns fotógrafos. Lembro-me que tinha como indicativo o Kodachrome do Simon & Garfunkel, não é? Foi engraçado, isso durou talvez cerca de um ano, todos os sábados, um de nós ia falar sobre a obra de um fotógrafo e levar também música, naturalmente. Como é que se chamava a rádio? Foi o início da RUM, da Rádio Universitária do Minho, foi o início dessa rádio. E depois, em 80, no ano de 86, tomámos conhecimento da existência da Fotobienal de Vigo, que visitámos, e decidimos também criar um festival em Braga, e assim nascem os Encontros da Imagem de Braga, cuja primeira edição foi em 1987. E pronto, começámos naturalmente com alguns fotógrafos portugueses. Na altura também, na segunda edição, recordo-me que levámos também alguns fotojornalistas do Expresso, e começámos... Levaste, quer dizer, que expuseram. Expusemos. Portanto, tivemos a Oca Lelé, tivemos o Brian Griffin, começámos... Bom, a ligação institucional de maior proximidade foi com Galiza, com Vigo, com o Centro de Estudos Fotográficos de Vigo, e expusemos regularmente
em vários festivais, gente da Galiza. Depois fomos convidados para a Primavera Fotográfica de Barcelona, digamos, e geograficamente os encontros foram tendo novos contactos. Começámos depois de Espanha, saltámos para a França e tivemos contactos e estabelecemos, digamos, parcerias e amizades com aquilo que é hoje a Maison Européenne de la Photographie, de Paris, com a Mission do Patrimoine, que nos permitiu trazer também excelentes obras históricas, exposições individuais de nomes relevantes da história da fotografia, desde do Nadar ao Kertész, ao estúdio Bancourt, enfim, vários personagens. Entretanto, começamos também a frequentar a Arles e aí tivemos contacto, por exemplo, com o Martin Parr. Martin Parr esteve exposto pela primeira vez em Braga, na terceira edição dos Encontros de Imagem. Tivemos também Evan Rubinstein, o Arno Fischer, e começámos a ir regularmente a Arles, onde, digamos, passando falsa modéstia, tinha alguma lata, alguma capacidade de relações públicas e abordava naquela altura, era bastante fácil, portanto os fotógrafos circulavam, lembro-me, por exemplo, de abordar o Larry Fink e convidá-lo a expor em Braga, e pronto, as coisas fluíram de uma forma muito fácil, porque a Arles, de facto, continua a ser a capital internacional da fotografia, onde caem, digamos, os grandes nomes da fotografia. Já agora deixa só interromper, e quando os convidavas não tinhas problemas económicos? Como é que funcionava a questão dos dinheiros? Não, naquela altura, por exemplo, posso dizer, nós nos terceiros encontros expusemos o William Klein. William Klein mandou uma caixinha com as suas fotografias 40-50, nós fizemos o espaço partus, tínhamos as molduras de alumínio que davam de uma edição para a outra, com a Cristina Garcia Roder, por exemplo, passou assim mesmo, com muitos dos fotógrafos, eles enviavam as suas fotografias pelo correio, um correio expresso, portanto seguro, e portanto, como deves recordar, naquela altura havia os formatos padrão, sim, não é, dos 40-50 e dos 50-60, etc. Só depois, mais tarde, já no final dos anos 90, que as coisas começam a alterar-se um pouco. Do resto, recordo-me, talvez nos 8º encontros, que já vieram coisas com o apoio da Embaixada do Canadá, coisas com maior dimensão, mas eles pagaram o transporte. Lembro, por exemplo, nós apresentámos 4 ou 5 imagens do Burtins, que era uma coletiva de uma Raymonda April, também, que é uma fotógrafa conhecida, canadiana, e portanto as coisas vieram, e começámos também a ter contactos com os Estados Unidos. E lembro-me, por exemplo, nós expusemos o William Smith, expusemos o Robert Capa, expusemos a Diane Arbus, o Mapplethorpe. Estas exposições vinham dos Estados Unidos, tínhamos que ter, digamos, um despachante alfandegário para tratar das questões burocráticas, mas eram exposições que eles tinham, digamos, em caixas, em contentores, e pronto, pagava-se o transporte, o seguro, e portanto, havia, digamos, uma relativa facilidade sem preços exorbitantes, não é? Portanto, que eram compatíveis com os nossos orçamentos. Nos 8º encontros, portanto, em 94, fizemos a primeira, digamos, aquilo que se chama hoje uma residência artística, uma encomenda fotográfica a 4 fotógrafos portugueses, na altura, portanto, o António Gil Duarte, o José Macedo de Carvalho, a Céu Guarda e a Luísa Ferreira. Nesse ano o tema era sobre o trabalho. Tivemos uma exposição do Lewis Hine, por exemplo, um nome marcante. Nesse ano também, lá está, dos conhecimentos vindos de Arles, nós tínhamos uma boa relação com um senhor chamado Georges Vercheval, que era o diretor do Museu de Charleroi,
Portanto, nós fomos paulatinamente criando uma ligação muito grande. Convidávamos essas pessoas a vir a Braga e era sempre um festim, as pessoas, porque já lhe chamavam um festival fotogastronómico, porque nós também fazíamos questão de receber bem as pessoas e de promover uma socialização entre todos os participantes. E para além das exposições fazíamos alguns colóquios, alguns debates, leituras de portfólio de uma forma informal e portanto, digamos, paralelamente aos encontros de fotografia de Coimbra, Braga foi crescendo e tornou-se, digamos, num marco importante da fotografia nacional. Dos encontros internacionais. E a partir, digamos, dos anos, no final dos anos 90, 98, 99, início de 2000, o nosso financiamento conseguiu ser reforçado. Foi na altura em que estava na cultura o Carrilho, o António Maria Carrilho, e havia um programa que era o POC, Programa Operacional da Cultura, e portanto nós conseguimos um financiamento bem mais sólido, e nessa altura começámos também a desenvolver um projeto que se chamava Memórias da Cidade, que era de facto aquilo que se fazem hoje, se chamam residências, e convidávamos 4, 5, 6 fotógrafos a virem a Braga, entre alguns conhecidos, para além de portugueses, de estrangeiros. Por exemplo, teve o Martin Parre, teve o Antoine Dagatá, o Luc Choquer, a Marie-Paul Negre, enfim, vários, o Paul Rias, portanto, e foi um espólio importante que Braga constituiu nessa altura, com um catálogo dedicado, com todas as fotografias desse projeto, para além do catálogo geral, e foi de facto talvez aquilo que eu possa chamar a idade de ouro dos encontros. Portanto, o final dos anos 90 e início dos 2000 foi um período. Depois surgem problemas económicos. 2003 não houve encontros, nós pensámos em passar a Bienal, fizemos em 2004, fizemos em 2006, depois, devido às dificuldades económicas, não houve financiamento para 2007 e 2008 e retomam a sua regularidade a partir de 2009. E, portanto, desde aí para cá, os encontros de imagem continuam. Uhum. E em relação a esses contactos desde o início que tiveste com outros organizadores de festivais e fotógrafos que vinham cá, conseguiram algumas exposições de fotógrafos portugueses ir para esses outros festivais? Sim, nós tivemos tivemos intercâmbio, agora não te sei dizer, a memória já não chega até lá, mas alguns exemplos. Posso dizer que levámos fotógrafos portugueses a Paris, que levámos, por exemplo, lembro o Manuel Magalhães, o Aníbal Lemos, pronto, e mais alguns. Também em Liège, na Bélgica, levei uma série grande de autores portugueses. A Dresden, por exemplo, levei o Paulo Catrica, e um outro, que não me recordo agora sinceramente o nome. Não conseguimos ainda uma boa dúzia, digamos, de exposições lá fora com autores portugueses, não é? Que é um déficit, há pouca exportação de fotografia portuguesa. E qual é o problema, no teu ponto de vista? O problema, acho que a política cultural portuguesa não aposta efetivamente. Enquanto, por exemplo, tu vês que os franceses têm ou os espanhóis, digamos, têm estruturas que promovem muito a sua, e apoiam financeiramente a sua cultura, e nomeadamente a fotografia no exterior. Estás a falar do Instituto Cervantes, do Instituto Franco-Português? O Cervantes, eles têm mesmo um programa que é, não sei se é a SIC, que é uma estrutura, digamos, do Ministério da Cultura espanhol especificamente para a internacionalização. Embora hoje haja, por parte da Direção-Geral das Artes, algum apoio que não é muito grande, são
o teto máximo, acho que julgo que são 5.000 euros, portanto, o que deves imaginar não é uma soma, e tens que ter, digamos, uma parte prévia do financiamento para obteres essa bolsa. Mas pronto, posso dizer que não há muitos anos, há 3 ou 4 anos, talvez 4, eu consegui levar uma exposição do Tito Moraes a Helsínquia com esse apoio. Agora, há aqui, digamos, alguma dificuldade de relações entre aqueles porque julgo que a maior parte dos curadores não está para aí muito interessada, não é? Portanto, isto terão que ser estruturas organizativas, associações ou outro formato de estrutura a propor no exterior essas exposições, essa itinerância de exposições. Também há 2 anos tive aqui um contacto e alguma interferência com uma coisa que se realizou no sul de França, onde teve o Tito Moraes, teve quem mais? Teve a Manuela Marques, que é luso-francesa, teve o Alfredo Cunha, e mais alguns portugueses. Mas não há, no meu entender, de facto, uma regularidade, digamos, porque isso passa, digamos, por entrares na programação dessas estruturas, não é? E teres condições, porque muitas vezes essas estruturas não têm financiamento próprio para, digamos, absorverem ou para recepcionarem as exposições do exterior e esperam que seja, digamos, as respectivas embaixadas ou institutos culturais de cada país a suportar esses custos, não é? Por exemplo, aqui em Lisboa, tu tens, por exemplo, um instituto romeno, falaste no Cervantes. Cervantes tem um espaço de exposição. O ano passado, até no âmbito do Imago Lisboa, houve uma exposição da Susana Giron, que foi suportada integralmente por eles, portanto, e na próxima edição vai acontecer o mesmo, portanto, a gente propõe um fotógrafo ou 2 e eles financiam, portanto, e tomam conta de toda a parte logística, de transporte, instalação da exposição. E como é que está hoje o ambiente dos festivais e dos encontros de fotografia, em termos internacionais e nacionais? Bom, houve, a partir, sei lá, de 2005, talvez, houve um boom grande de festivais de fotografia, não é? Portanto, tu hoje tens festivais de fotografia por toda a Europa, não é? Para não falar noutros países, até o Vietnã, mesmo fora da Europa, Vietnã, etc., tem China, tem grandes festivais de fotografia. Porque a fotografia, e há aqui um impacto do digital muito grande, não é? A fotografia é uma forma de expressão que se tornou muito democrática, digamos, ainda entre as diferentes linguagens visuais, aquela talvez que seja de maior acessibilidade ao grande público, com o emergir do digital, portanto, o fazer fotográfico quebrou as suas barreiras técnicas, e hoje, se perguntares a um miúdo de 14 anos que é Instagrammer, o que é um obturador, o que é um diafragma, não faz a mínima ideia, portanto, ou do que é revelar quimicamente uma fotografia, não é? O que é fotografia analógica. Portanto, o digital veio quebrar todas essas barreiras e criar, de facto, aqui uma democratização que veio ainda tornar mais complexo aquilo que é a fotografia, não é? Porque a gente, quando fala de fotografia, é um mundo muito vasto, não é? Desde a fotografia comercial, a fotografia científica, passando à fotografia do autor, não é? A chamada a fotografia artística, ou o que lhe queiras chamar, não é? Portanto, designou-se, os franceses utilizam a fotografia d'auteur para designar esse território da imagem fotográfica. E, de facto, hoje tu tens
internet, tens os Instagrams, tens os Facebook e não sei o quê, portanto, quer dizer, há milhões de fotografias, não é? Que são mundos diferentes daquilo que é um festival de fotografia, embora hoje também os festivais muitas vezes sintam a necessidade de integrar pequenos núcleos, não é? Porque eles fazem parte ou são uma forma estratégica de alcançar público mais jovem, para além de hoje também agora estar a discutir a questão da imagem a partir da inteligência artificial, que para mim é uma coisa diferente da fotografia, não é? Portanto, quando surgem estas novas tecnologias que ainda não estão, digamos, totalmente estabelecidas no terreno, se tudo bem te lembrares, quando nos anos 90 surgiu o Photoshop, não é? Aquilo era uma coisa, enfim, ia acabar com a fotografia analógica. Não é verdade, portanto, quer dizer, essas ferramentas surgem, e ainda bem que surgem, e depois os artistas vão utilizá-las de forma criativa. Se perguntares se eu acho que uma imagem gerada por inteligência artificial é uma fotografia, eu não acho que seja uma fotografia no sentido que é uma fotografia, não é? A própria linguagem, não é? Fotografia, não é? Portanto, uma imagem fotográfica terá que ser sempre, no meu entender, resultado de um reflexo lumínico, de luz, não é? Sobre uma superfície, seja ela analógica, seja ela digital, não é? Portanto, uma imagem que existe no mundo real, não é? E que é captada por reflexão da luz. A inteligência artificial é textografia. Quer dizer, são imagens. Origina, não é? Há quem proponha o nome de promptografia, não é? Porque a imagem, a inteligência artificial é gerada por prompts, não é? Mas ela vai também buscar imagens ao mundo real, ao mundo existente, não é? Se és uma árvore, ela vai buscar uma árvore em algures sobre um lago, portanto, sobre imagens, não é? Como tu tens, quer dizer, na linguagem textual da inteligência artificial, eles não inventam nada, quer dizer, têm, digamos, algoritmos que vão buscar toda uma informação que o teu cérebro não comporta, e, portanto, gera um texto ou uma imagem em função daquilo que tu te pedes e da informação que existe, portanto, no mundo digital, não é? Mas eu, portanto, não me preocupa nada a questão é outro tipo de fazer imagem, não é uma fotografia, é uma imagem gerada e que pode ter, digamos, à medida que tu vais dominando a ferramenta e tu vais, digamos, afinando e percebes o comportamento da própria coisa, podes criar imagens visuais, não é? Semelhantes a uma fotografia, mas que não são, na sua essência, uma fotografia, não é? Mas ainda na questão dos festivais, geraram-se, digamos, hoje há centenas. França, então, é o berço da fotografia e continua a ter dezenas de festivais de fotografia. E por essa Europa fora existem... E tem públicos para isso tudo? As pessoas... Sim. Sabes que, bom, o público francês culturalmente tem uma tradição diferente da nossa, não é? E são consumidores... regulares de fotografia, portanto, e como também têm, digamos, muitas instituições que têm coleções de fotografia, portanto, porque têm os Fonds Nacional d'Art Contemporain, têm os fundos regionais, os FRACs e os FNAC, portanto, e aquilo circula muito, além de ter muito apoio também aos próprios fotógrafos, não é? Portanto, tal como outros países, como a Finlândia, por exemplo, que eu conheço com alguma profundidade, em que os fotógrafos têm bolsas de muitas fundações, muitas empresas têm fundações e apoiam, portanto, a cultura e a fotografia também, e de modo que acaba por haver uma regularidade de quer de exposições, quer alguns festivais. Tu tens, desde a Finlândia até Portugal, tu tens festivais de fotografia, Espanha, França. França será, de facto,
o exemplo mais icónico em termos de tradição fotográfica, porque é de facto um país com muita tradição. Não te esqueças que as primeiras missões fotográficas, não é? As primeiras grandes encomendas coletivas, desde no século XIX a missão heliográfica e depois no século XX a missão Datar, não é? Sobre o inventário do território que envolveu alguns 50 fotógrafos, não é? Portanto, são de França, não é? Portanto, a França tem o maior número de galerias de fotografia, onde se realiza a maior feira de fotografia, o Paris Photo, é em França, não é? Portanto, que veio, embora historicamente a feira de fotografia, a primeira, salvo erro, foi a iPad, em Nova Iorque, mas o Paris Photo veio-se sobrepor, portanto, aliás, abafou o próprio mês da fotografia em Paris, que desapareceu completamente, não é? Portanto, era em outubro, novembro? Era novembro, era um festival bienal, o mês da fotografia, que acabou por morrer abafado pelo Paris Photo, que também depois têm, digamos, um conjunto de outros acontecimentos satélite, não é? Sim. Desde mostra de livros, desde muitas exposições de fotografia. Portanto, Paris, em novembro, é uma cidade, é a cidade da fotografia, não é? Mesmo o Photo London, não é? Não tem a mesma projeção que tem o Paris Photo. Portanto, é evidente que o mundo, digamos, digital veio renovar todo o mundo da fotografia, e hoje muitos festivais têm jovens a participar a partir de open calls, e depois tu tens a possibilidade, eles enviam-te os ficheiros, tu imprimes localmente, portanto, quer dizer, criou-se novos formatos e uma nova circulação da fotografia, uma visibilidade também mais pujante, não é? Portanto, há uma nova fotografia, não? Ou há uma fotografia diferente? Eu não direi que há... Já está na maturidade, não é? Sim, claro, é uma coisa que faz parte do mundo da fotografia. Eu não diria... A forma de expor alterou-se, não é? Quer dizer, nós vimos aqui um período de muitos grandes formatos, não é? Com a possibilidade de imprimir digitalmente, a coisa tornou-se mais fácil. Agora assiste-se um pouco à redução desses formatos. Tens alguma razão para isso? Vês? Alguma explicação? Não, talvez tivesse na altura, quer dizer, a facilidade da coisa, toda a gente quis explodir as imagens e fazer coisas muito grandes. Eu acho que a questão da dimensão, da escala da imagem tem muito a ver com aquilo que o autor quer transmitir, não é? E, portanto, hoje uma exposição que enquanto no passado, digamos, a gramática te exigia quase tu teres um formato estereotipado, hoje tu, numa mostra, numa exposição, mesmo que individual, autores combinam cores com preto e branco, com formatos diferentes, portanto jogam nesse sentido a fotografia ganhou, porque deixou, digamos, ter um padrão que estava ali um bocado espartilhado, não é? Portanto, e hoje há uma democraticidade maior, desde que as obras tenham qualidade e façam sentido na própria narrativa da exposição, não é? Portanto, há de facto hoje, e usas wallpapers e depois colocas fotografias em cima, portanto há uma variedade e uma riqueza muito maior no expor fotografia. Podes ter coisas pequeninas porque queres que o espectador mergulhe, que se aproxime daquela imagem, e ao lado podes ter uma coisa maior que obriga o espectador a deslocar-se para fazer a leitura da imagem. Portanto, há de facto uma riqueza muito maior na apresentação das exposições de fotografia, que eu acho que é bastante positiva, não é? E agora, um pouco mais didático, se calhar, qual é o conselho que darias a um jovem fotográfico, ou a um jovem fotógrafo, ou um iniciante, ou já com algum tempo, nesse circuito? O que é que vês
que é importante para se estabelecer, não é? Há várias estratégias, não é? Depende do conteúdo do projeto, não é? Se ambiciona, por exemplo, entrar numa galeria, organizar o seu portfólio, ver qual, digamos, a linguagem das diferentes galerias, quer nacionais, quer estrangeiras, onde possa apresentar. Eu não vou, se eu, digamos, sou um fotógrafo de caráter mais documental, mais figurativo, não vou apresentar o meu projeto numa galeria que, digamos, a linguagem imagética se aproxima mais de um certo abstracionismo ou de uma plasticidade maior e vice-versa. Portanto, não vou, se eu sou um fotógrafo com uma linguagem mais experimental, não vou apresentar o meu portfólio junto de uma galeria de caráter mais documental ou de retratista, etc. Portanto, é importante fazer essa prospeção de mercado, mas isso para qualquer tipo de artista. Existem hoje, com regularidade, festivais que fazem open calls e, portanto, é importante também procurar participar nessas calls para dar visibilidade ao seu trabalho. Há uma plataforma, ou duas plataformas, que são talvez as mais dinâmicas nesse sentido, que é a Picture, que tem sempre, digamos, muitos festivais e eventos apresentam as suas entradas, não são concursos, mas, portanto, essas calls nessa plataforma, na Picture e a Lens Culture, onde tu podes participar, envias o teu portfólio e ele pode ser ou não selecionado. As leituras de portfólios também é importante, porque tens a possibilidade de chegar à conversa com o diretor da galeria X ou Y, o diretor de um museu, o curador de uma instituição XYZ, portanto, quer dizer, editores, enfim, portanto, há hoje é evidente que há muitos mais fotógrafos, não é? E a maior parte deles, digamos, são fotógrafos amadores no sentido que a fotografia não é a sua profissão, e portanto, há muito mais fotógrafos, mas também abriram muito mais portas, digamos, para dar visibilidade aos artistas, não é? Ok. Portanto, já agora fala-me portanto, tu saíste de Braga em 2015, não é? Deixaste os encontros de fotografia de Braga e vieste para Lisboa. Não, fui para Helsínquia primeiro. Foste para Helsínquia e o que é que Sim, portanto, entretanto, eu desde 98 até 2015 também fui diretor do Museu da Imagem em Braga, portanto era, digamos, a minha profissão, portanto deixei de ser professor de História para passar a ser diretor do Museu da Imagem e por razões pessoais deixei em 2015 Braga e estive a viver 4 anos, 3 anos e meio, 4 quase em Helsínquia e saturei-me do inverno nórdico. E como tinha comprado casa em Lisboa, falei com a vereadora da Cultura na altura, Catarina Vaz Pinto, porque Lisboa não tinha nenhum festival de fotografia. E teve festivais em intermitência ao longo das últimas 2 décadas? Sim, teve, pronto, em 92 teve uma experiência única, que foi o mês da fotografia, organizado pelo Sérgio Treffaut, e depois teve, salvo erro, no Consulado Santana Lopes, 2003 e 2005, o Lisboa Foto, que foi comissariada pelo Sérgio Má, mas depois a coisa desapareceu, não é? E eu achei que era interessante. Todas as capitais da Europa têm um festival de fotografia e, como disse, falei com a vereadora da Cultura que acolheu bem a ideia e criei o Imago Lisboa, portanto que vai este ano cumprir já a sua sexta edição e que, pronto, onde se procura de facto trazer não só novos jovens autores, mas como alguns autores consagrados. Temos procurado trazer todos os anos um nome
já sonante da fotografia internacional. No primeiro ano, um fotógrafo muito conhecido, finlandês, que é conhecido dos fotógrafos, muito pouco conhecido do público, que é o Pentti Sammallahti, que aliás tinha exposto em Arles em 2018 uma grande retrospectiva. Tivemos o Joaquim Eskildsen, o Todd Ido, portanto, há vários nomes conceituados da fotografia internacional. E, portanto, procuramos, depois, em redor das exposições, fazer alguns debates, algumas ações de formação. O Lisbon, como é que se chama? A Feira do Livro, Photobook Fair, faz também um preview nessa altura, portanto, hoje também foi com a facilidade, lá está, do digital, veio renovar também e impulsionar de uma forma incrível a edição fotográfica, não é? Portanto, hoje tu podes fazer um livro, podes fazer 10 exemplares, 20 exemplares, de uma forma relativamente económica, não é? Portanto, isto é reforçar aquilo que eu tinha dito anteriormente sobre o impacto do digital no mundo da fotografia, entre outros, não é? Naturalmente. E portanto, é um festival que procura, ainda está, digamos, a criar as suas raízes. As dificuldades são cronicamente as mesmas, mas as dificuldades financeiras, mas vamos lutando e estamos cá com alguma persistência e procurando angariar o público velho e público novo. Não é? E neste festival em Lisboa não fazem encomendas a fotógrafos para fotografar Lisboa? Isso não, quer dizer, não porquê? Porque é, digamos, uma atividade que custa, portanto, financeiramente é mais elevada e os nossos recursos não o permitem. Neste momento está a decorrer o Cerco Lisboa, que é uma exposição de fotógrafos sobre Lisboa. Nós, na altura, chegámos a propor um projeto que se chamava Lisbon Story, em que se convidaria quatro fotógrafos todos os anos para fotografar Lisboa. Ao fim de, digamos, 10 anos tinhas 40 exposições sobre Lisboa e, portanto, ias registando e guardando em memória um espólio que seria naturalmente interessante, mas não temos capacidade financeira para desenvolver esse projeto, embora gostássemos, não é? Ok. Fica esse repto, alguma fundação que era financiar, exatamente, ou algum mecenas? Sim, naturalmente que seria interessante. Ok. Bom, Rui, obrigado por esta conversa. Agostinho, foi um prazer e até uma próxima. Até uma próxima, obrigado.